Afinal, você é o seu nicho ou não? Qual é o seu nicho? Você sabe qual é o seu nicho? Essa semana eu me peguei aqui numa dúvida e aí eu comecei a fazer uma pesquisa e eu encontrei alguns produtores de conteúdo aqui no YouTube falando sobre você é o seu nicho. E a pergunta que eu faço é, você é o seu nicho? Realmente isso me pegou. Por quê? Porque eu entendia essa história de nicho como uma outra coisa. Desde que eu comecei a trabalhar no mercado de eventos, eu sempre procurei ter um nicho específico. Deixa eu te explicar. Eu como palestrante, treinador, eu sempre busquei, eu imaginei que o meu nicho era, por exemplo, as pessoas de RH, porque eu trabalho com desenvolvimento humano. E aí eu sempre focava em conversar com essas pessoas de desenvolvimento humano. Beleza, depois eu comecei a fazer convenções, comecei a participar de grandes eventos e aí o meu público, o meu nicho virou o público de marketing, ou seja, as pessoas que começaram a contratar os meus serviços, eles eram pessoas ligadas ao marketing da empresa ou dentro de uma agência de eventos e ali tinha um departamento de marketing que cuidava de todo aquele evento e aí me contratava. Então eu focava o quê? Em me comunicar, em falar com essas pessoas. Então, toda a linguagem, tudo que eu falava era para atingir essas pessoas, inclusive o meu conteúdo. Então, durante muitos anos, obviamente, focado no desenvolvimento pessoal, a gente pensa, cara, qual é o meu nicho? Eu pensava, pessoas. Todas as pessoas precisam ter motivação, ter autoconfiança, saber vender, todo mundo precisa disso. Mas aí eu estava errado, eu falei, cara, deixa eu pesquisar isso. Isso já faz alguns anos, tá? E aí eu comecei a tentar entender qual era o meu nicho. E essa semana eu vi várias pessoas, tem alguns youtubers que eu sigo aqui, tá? Vou citar o nome deles aqui, vou mostrar o canal deles também, mas falando e questionando sobre essa história de ser o nicho, de ser o próprio nicho. Como que é isso? Como é que você pode ser o seu próprio nicho? No primeiro momento não entrava na minha cabeça, até que veio uma memória que eu tenho, que é a ideia do solopreneur, né? Que nos Estados Unidos fala isso, o negócio de uma pessoa só, o negócio de um empreendedor só. 20 anos atrás eu chamava isso de one man show, que eu vi num panfleto de um artista, de um cara que era um comediante também, que fazia, era o Orival Orsini. Ele tinha ali um folder, e eu peguei aquele folder e tava lá, One Man Show. Falei, cara, que nome legal, One Man Show. E aí eu falei, cara, eu sou um One Man Show, eu quero ser um One Man Show. E eu passei a desenvolver várias habilidades para isso, né? Tipo, tocar violão, cantar, fazer piada, escrever. Comecei a desenvolver uma série de habilidades para isso. Só que eu percebi que, peraí, o One Man Show é aquele cara, tipo o Fred Astaire, o cara dança, sapateia, dá pirueta, interpreta. Eu falei, cara, eu não sou esse one man show. Eu sou mais para um exército de um homem só, porque tudo que eu fazia era sozinho, né? Agora, ainda assim não tinha entendido o que era o meu nicho. Precisei passar por várias etapas na minha vida, precisei passar por várias coisas, entre elas treinamentos, cursos fora do Brasil, para me conhecer e entender a minha própria jornada. Então, vamos lá, eu quero mostrar aqui na tela quais são, por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui, tô aqui no meu site, no meu perfil, tá? Você conhece aqui o meu perfil do Instagram, mas tem algumas pessoas que eu sigo e gosto, tá? Que falaram disso essa semana, que é, por exemplo, o Johnny Vicari. O Johnny Vicari é um empreendedor, aqui um youtuber, e ele viu algumas coisas dele já, tá? E aí ele tá aqui, ó, o último vídeo que eu vi aqui, ó, que eu comecei a ver, é o vídeo que ele diz assim, ó, você não é o seu nicho. E aí ele tá questionando um vídeo do Joba. E o Joba é um cara que eu sigo. Deixa eu até abrir aqui um novo, peraí, calma, vamos lá. Deixa eu duplicar aqui essa aba e vou colocar aqui no perfil do Joba, tá? Porque eu vi ele falando esta semana, aqui o Joba, ó. Esse é o Joba? É o Joba. Cara, o cara cresceu, hein? Eu seguia ele não tinha nem 100 mil seguidores, agora tá com 1 milhão e pouco. Ele faz um bom trabalho, tá? E ele questionou essa ideia do você é o seu nicho, tá? Aqui, ó, justamente, deixa eu ver aqui, ó. Você é o seu nicho. A maior idiotice que já ouvi sobre youtuber. Você vê que eu vi o vídeo inteiro aqui dele.
tá? Para entender o que ele estava falando, qual era o questionamento que ele estava dando em relação a essa ideia de que você é o seu próprio nicho. E aí eu pensei, cara, esse cara tem alguma autoridade para falar. Fui ouvir o vídeo dele e depois eu fui ver o vídeo do Johnny Vicari, que está falando exatamente, por isso que eu não vi aqui inteiro, porque eu já tinha visto. Era só opinião, ponto de vista dele. Como ele diz, né? É a perspectiva dele em relação ao tema. Porque muita gente começou a falar, isso começou a bombar. Tem um outro cara que eu sigo também, que eu acho que ele é bem bacana, que é o Elton Luiz. Ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó, você é o seu nicho, uma nova visão, você é o seu nicho, como se destacar na internet. Ele já vinha falando disso há algum tempo e foi, ó, eu já vi alguns vídeos dele aqui, você pode ver que eu vejo alguns vídeos. Ele faz bastante vídeo, cara, e é muito longo, às vezes não dá tempo de ver tudo, tá? Mas eu gosto do conteúdo dele, gosto da maneira como ele fala também. E aí, ó, aqui, ó, você não precisa ser um nicho. Ele está falando basicamente desse negócio de uma pessoa só, negócio de um homem só, que é uma estratégia que foi divulgada amplamente por um cara chamado Dan Cole. O Dan Cole, esse cara aqui, ó, tá vendo? Que é o cara que, vamos dizer assim, ele não inventou, porque eu acho que já dizia, quem é que falava isso? Se era Salomão, não existe nada, não sei se eu peguei isso aí do Vicari, mas não existe nada de novo embaixo do sol, que é, nada é novo, você reinventa, né? Criatividade é uma conectividade, quando você junta várias ideias, cria uma nova ideia, parece que você foi super criativo. E esse cara começou a divulgar essa ideia de o negócio de uma pessoa só. E ele fala muito sobre esse negócio do nicho, tá? Aqui, ó, os nichos, o nicho é você, tá vendo aqui, ó? Não encontre o nicho, se torne um nicho, tá? Então, e esse cara dizem, né? Eu vi por aí que quem ensinou esse cara é esse outro cara aqui, que é o cara que começou essa ideia de qual é o nicho. Não sei se eu estou certo em relação a isso, eu acho que é esse cara aqui, não tem nenhum nome dele, mas é o Starter Story, tá vendo? Aqui, que começou com essa história de você, não você é o nicho, você é a pessoa de um negócio só, você é o solopreneur, é a pessoa que faz o negócio acontecer. Então, vamos lá, deixa eu te dar a minha visão pessoal em relação a isso agora, tá? Eu acho que tá todo mundo certo, só que as pessoas ainda não entenderam o que é esse negócio de você é o seu próprio nicho. Como é que é isso? Como é que você pode saber qual é o seu nicho e se você é o seu próprio nicho? Eu vou te falar isso baseado na minha própria experiência e eu vou ter que usar isso, aquilo que a gente chama da jornada do herói. O que é a jornada do herói? A jornada do herói, ela foi criada por Joseph Campbell, né, que escreveu um livro muitos anos atrás chamado O Herói de Mil Faces. E ele falava sobre essa jornada que passa, todo herói, todo ser humano passa por uma jornada. E esse herói, ele, que somos todos nós, ele tem algumas etapas. Quais são essas etapas? Antes de falar as etapas, eu quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, o Star Wars, a gente tem aqui o Matrix, a gente tem o Harry Potter, a gente tem aqui o Alice no País das Maravilhas. Todos esses personagens que a gente diz, personagens de cinema, eles passam por uma jornada. Aliás, Hollywood, ele se inspira muito, os roteiros feitos em Hollywood são muito inspirados na jornada do herói, descrita pelo Campbell. O primeiro a usar isso mais fortemente foi o George Lucas com o Jornada nas Estrelas, né? Então a jornada do Luke Skywalker passa por todas as etapas que ele descreve, né, no monomito ali, que é o herói de mil faces. Então, como que funciona aqui? Ó? Tem aqui um esquema aqui para te mostrar que toda história começa com o estado atual. Então, o estado atual da pessoa eu estou vivendo a minha vida normalmente, de repente alguma coisa acontece. Alguma coisa aconteceu que tirou essa pessoa do centro dela. Aí, um buraco na rua, alguma coisa aconteceu, morreu alguém, qualquer coisa que possa ter acontecido é um chamado para a aventura, que é um problema que acontece na vida da pessoa. E a terceira etapa é a recusa ao chamado, que é quando ele não aceita o desafio.
tá? Ele não aceita o desafio. No filme Matrix, o Morfeu, ele dá essa opção pro Neo. Ele oferece a pílula vermelha, que vai colocar ele pro desafio, vai começar a aventura, ou a pílula azul. Fala, você vai tomar a pílula azul, você vai voltar para tua cama, vai dormir e vai acordar achando que isso não aconteceu. E ele aceita, ele toma a pílula vermelha e ele mergulha, que é exatamente no momento em que ele encontra com o mentor. O mentor no Matrix é o Morpheus. Então, na nossa vida, esse mentor pode ser um livro, pode ser uma situação, pode ser um filme, pode ser uma pessoa que apareceu na tua vida para te dar um conselho. Esse mentor, ele vai te ajudar a mergulhar profundamente na toca do coelho, ou seja, mergulhar no primeiro limiar, que é a partida, ou seja, quando começa a aventura, quando você toma a decisão de fazer as coisas acontecer. Eu quero me tornar um empreendedor, aí eu vou abandonar a CLT, eu vou ter que me sacrificar, vou trabalhar várias horas por dia, eu vou ter que fazer conteúdo, eu vou ter que fazer uma série de coisas. Esse é o começo, quando você toma a decisão de mergulhar na jornada. E aí você começa a viver essa experiência, que ele chama de aproximação da caverna secreta. No filme do Star Wars, é quando o Luke ele entra na caverna lá e ele se defronta com o próprio pai, né, que ele não sabe no momento que é o pai, que é o Darth Vader. E aí ele confronta os vilões. E naquele momento os vilões, né, no caso o vilão, não é o Darth Vader, mas é o próprio medo, é a própria incerteza, é a própria descrença. Todos esses filmes, eles passam, os personagens, o herói passa por essa jornada. Então ele vai para a provação, que é a crise, é o momento que ele sente dúvida, é o momento que ele está ali lutando para saber se realmente ele merece aquilo, se ele vai conseguir a vitória, se ele vai conseguir superar esses oponentes. Depois ele tem o ponto de virada, que é o momento que ele fala, não, tomei coragem, agora vai. E ele vai, e aí nesse ponto de virada o que acontece? Ele simplesmente vence a primeira batalha. E dentro dessa primeira batalha, ele descobre algumas coisas. Ele descobre e ele desenvolve algumas habilidades. Guarda-se essa palavra, habilidades. Ele guarda essas habilidades. E quando ele tem essas habilidades, o que acontece? Ele passa por um processo de começar a querer voltar para casa. Alice no País das Maravilhas acontece isso. Ela fica o tempo todo tentando voltar para casa. E no meio disso ela vai encontrando com os vilões, a Rainha Má. Ela vai enfrentando todas aquelas situações e criando experiência, criando casca e desenvolvendo coragem até no final lá que ela pega lá e mata o dragão e tudo mais. O que acontece? Ela vai desenvolvendo todas essas habilidades para quê? Para voltar para casa de uma maneira diferente. E aí ela descobre nesse momento qual é a missão dela. O que eu tenho que fazer? O que vai te dar a visão da sua missão na vida? É ter passado por essa jornada. E todos nós passamos. Pode ser que essa jornada tenha acontecido na sua vida milhares de vezes, como aconteceu na minha. Né? Para cada decisão que você toma, para cada novo problema que você enfrenta, você passa por um tipo de ciclo como esse. Tá? Eu estou olhando aqui, ó, tá aqui, ó, o mundo real é o mundo aqui, é o mundo externo, vamos dizer assim. E o mundo fantástico, se você olhar, é todo o mundo interno. São os pensamentos, são as crenças, é tudo aquilo que você precisa vencer dentro de você mesmo para sair de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, tá? Quando você sai, você encontra o caminho de retorno, você começa, né, na jornada, você tem, é chamado de ressurreição. É quando o Neo ele morre e depois ele volta. Né? Todo mundo tem um tipo de ressurreição. O Harry Potter, ele morre e depois ele volta. Sabe? Então tem toda uma simbologia envolvida ali para mostrar o quê? Que você deixou para trás aquela pessoa que você era antes de começar a jornada e você começa uma nova realidade. Você começa uma nova jornada. Só que com o quê? Diferente. Com um elixir, que é a resolução, que é a solução para aquele problema que você começou, que você se desenvolveu. Então você embarcou numa aventura, você simplesmente teve que passar por várias etapas e dali você teve aprendizados, experiências, você simplesmente fez com que a sua vida se transformasse. E quando você sai dali com um elixir, você se torna uma nova pessoa. Tá? Então, presta bastante atenção, a gente ainda está falando do nicho, tá? O que é o seu nicho? Você é o seu nicho? E agora?
Como é que você sabe que você é o seu nicho? Quando você se torna outra pessoa, você volta para a vida normal, que é o que acontece nos filmes, né? Primeira são as 4 etapas, né, do filme, que é o problema, você entra, mergulha mais fundo no problema, depois você tem um enfrentamento para resolver e depois vida normal de novo, que é aquele finalzinho do filme que tá todo mundo, ai que legal, Vingadores, todo mundo lá, oh, que bom, vencemos, tal. O que acontece? Quando você traz o Elixir, você traz algo único, você traz aquilo que eu chamo de o seu superpoder. O seu superpoder é o quê? É o aprendizado, é a experiência, é o caminho das pedras que você percorreu para chegar na solução de um determinado problema. A partir daí, você se torna alguém detentor dessa solução. Qual é o teu nicho então? São as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você viveu, as pessoas que estão passando pela mesma jornada que você viveu, e agora, ao invés de você ser o herói da jornada, você está aqui no ponto 4, você é o mentor dessas pessoas. Esse é o grande ponto. Quando você encontra essa sabedoria, você pode ajudar as pessoas a passarem pelo primeiro limiar, aproximação da caverna, confronto, aprovação. Você ajuda as pessoas a passarem pelo caminho que você já percorreu. E todo mentor, o Morpheus, o Mestre Yoda, o Chapeleiro Maluco, todos eles já tiveram ali como que eu posso dizer? Já tiveram a experiência, o conhecimento, e eles detêm o Elixir para te ajudar a percorrer pela experiência. Mas quem tem que passar pela experiência é você. Não tem outra maneira. Então, o teu nicho é alguém que está uma etapa antes de você. Vamos dizer assim. Você só pode ajudar alguém quando você tem o conhecimento, a experiência, as estratégias, o passo a passo, enfim. Você tem a memória disso. Por isso que quando você fala assim, eu quero criar um nicho, eu vou atender tal nicho. Se você não sabe, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que aprender. E se você não passou pelo caminho das pedras, aquilo que você tem é somente teoria. É por isso que muita gente se perde nessa história de nicho, e por isso que eu me perdia durante muito tempo. Porque eu falava assim, eu quero atender tal nicho, porque agora é o que está bombando. É o que está bombando agora, é isso. Não, cara. Você tem que fazer aquilo que você já domina. E aí entra, voltando lá para os nossos amigos que estão falando sobre nicho, estão falando sobre você ser o empreendedor solo. O que é isso? É você, com a tua experiência, com o teu conhecimento, com a tua paixão, querer ajudar um grupo de pessoas que estão vivendo algo que você já viveu, algo que você já entendeu como sair daquilo, e isso vai te ajudar a fazer o quê? A impactar mais pessoas no mundo. Foi aí que eu entendi que o meu negócio, pela minha jornada, foi de sair de um estado onde eu era uma pessoa retraída, muitos anos atrás, uma pessoa retraída, não colocava minha voz no mundo, isso me deu muita dor de garganta, muita amidalite, até eu entender que eu precisava enfrentar as coisas. E o que eu tive que enfrentar me deu a bagagem suficiente para me tornar um comunicador, um palestrante, um treinador. E hoje, quem eu ajudo? As pessoas que estão vivendo essa mesma jornada. Não estão conseguindo se expressar, não estão conseguindo vender o teu trabalho na internet. São especialistas, são pessoas que se dedicaram muitos anos estudando as coisas, mas ainda não entenderam a melhor maneira de se comunicar com a sua audiência. É por isso que eu comecei a ter uma mentoria de comunicação estratégica. E a comunicação estratégica é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa se comunicar bem, precisa colocar a sua voz no mundo, colocar a sua mensagem no mundo. Isso vai dar dinheiro para ela, isso vai dar lucro para ela. É exatamente o mundo que a gente vive. As pessoas precisam da tua mensagem. As pessoas precisam que você saiba que elas estão ali, né? No caso você como especialista, para ajudar essas pessoas. Você passou pela jornada. Esse é o teu nicho. Não adianta você falar assim, não, eu sou um comunicador, eu quero fazer tal coisa, eu quero ensinar oratória. Legal, bacana. Mas as pessoas que você quer ensinar oratória, elas estão passando por essa jornada também? Ou elas só precisam melhorar um pouco, fazer um upgradezinho? Se você tem o Elixir, se você tem a experiência, você pode ajudar essas pessoas.
Essa para mim, tá? E aí é o meu ponto de vista. Eu vi o Johnny Vicari falando que o que você precisa hoje, o que as pessoas querem hoje é o quê? É um ponto de vista. É um ponto de vista, não. Ele usa uma outra palavra. Ele fala, acho que é um ponto de referência, uma referência diferente e tal. Por quê? Cada um tem uma experiência de vida. Cada um tem uma história. Cada um tem elementos que faz com que a pessoa seja autêntica. Então eu tenho a minha autenticidade, você tem a sua autenticidade, todos nós temos coisas que nos diferencia da maioria das pessoas. Ou de todas as pessoas, né? De 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente se diferencia a partir daí. Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou nem entrando em choque em relação à afirmação do Joba, que diz que você não é o seu nicho, que esse negócio de nicho, porque o nicho não é você falar só aquilo que você gosta, é falar aquilo que você sente, que você viveu, e que você pode contribuir com um número de pessoas, com um grupo de pessoas que estão vivendo a mesma jornada que você passou. De diferentes formas, é claro. Não precisa passar exatamente o que você viveu. Mas se elas estão nessa jornada e elas estão travadas por algum motivo e não conseguem dar o próximo passo que você já deu, que você já vivenciou, já superou e que você tem respostas para isso, essa pessoa é o seu nicho. Então você é o teu nicho como? Eu sou o meu nicho, que é, eu sou um comunicador. Eu estou ajudando pessoas que querem se comunicar melhor. Eu estou ajudando pessoas que estão buscando colocar a sua voz no mundo, transformar a sua mensagem em lucro, transformar o seu conteúdo em resultados financeiros. É exatamente isso que eu vim fazer aqui na internet. Foi por isso que eu retomei o meu canal aqui do YouTube e eu tô afinando coisas, eu estou testando muitas coisas, eu estou fazendo coisas que talvez eu não tivesse imaginado que eu faria, e eu estou fazendo agora, tá? Então, gente, é isso, entenda o seguinte, você é o seu nicho, é mais profundo do que muita gente está colocando por aí. Talvez as pessoas estejam falando e eu não tenha entendido que elas estão falando isso, talvez o vídeo do Vicari fazendo a leitura lá do Joba também, né? Eu não cheguei a ver o vídeo dele, não reagi, porque agora está todo mundo reagindo ao conteúdo que o outro faz, e eu espero que você também goste desse conteúdo. Se quiser reagir também, não tem problema, pode reagir ao que eu estou falando. E segue os caras também, tá? Eu estou numa jornada também de crescimento, meu canal estava parado, e eu falei, cara, eu quero agora me dedicar de verdade ao YouTube, porque durante todos esses anos o YouTube para mim era só uma plataforma onde eu subia os meus vídeos profissionais para que os meus clientes me contratassem. Era o único objetivo. Quando a pessoa fala assim, me mostra um conteúdo teu, entra no meu canal do YouTube. Era isso que eu fazia. Hoje não, hoje eu quero te ajudar a entender a tua jornada, entender a tua singularidade, a tua autenticidade, para que você possa transformar a sua mensagem, o seu conteúdo em dinheiro no bolso. Tá? Seja da forma que for, mas se você acredita que você tem algo dentro de você, uma mensagem, algo que realmente faz a diferença na vida das pessoas, conta comigo, tá bom? Me chama aqui, deixa um comentário ou pode fazer a aplicação para minha mentoria também. Eu vou deixar aqui o link dessa aplicação e a gente troca essa ideia depois, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é assinante desse canal, assina o canal, clica no sininho, dá aquele like, aquela coisa toda que você já conhece. E, obviamente, tem outros vídeos que vão surgir aqui agora para que você possa assistir, para você possa maratonar aí, tá? Dessa nova etapa que eu estou vivendo, que é falar sobre conteúdo, que é colocar minha mensagem para você e, de alguma maneira, te ajudar a passar por essa jornada aqui do herói, para que você saia com o teu elixir, que você saia ali com algo de valor para entregar para as pessoas. O que a gente precisa hoje é de conteúdo de valor, beleza? Então é isso, fico por aqui, forte abraço e até mais!